Olá, nós estamos para mais uma aula de escola dominical. Você é o nosso convidado, convidada. Espero que seja proveitoso a discussão que nós teremos aqui, ainda que seja uma discussão virtual, você está aí na sua casa, mas a gente sempre pede que, se você tenha as anotações, ou quiser mandar aqui na rede social, ou no meu WhatsApp, e a gente pode continuar essa conversa sim. Também a gente estimula esse debate na casa de vocês, né? Certamente você está com algum familiar e quiser chamar para participar, ouvir e debater aí entre vocês, isso é muito bom, e depois vocês podem compartilhar o que debateram na casa de cada um e cada uma. Eu quero, antes de abrir a palavra de Deus e colocarmos o tema, quero orar com você. Vamos orar pedindo que o Senhor abra as nossas mentes e os corações a fim de aprendermos mais da palavra dele. Oremos. Senhor Deus, nós estamos na tua presença. Obrigado porque tu és um Deus que habita nas nossas vidas, habita em nós. O Senhor não está nos templos, nas paredes. E isso, ó Pai, nos habilita a entendermos que mesmo no tempo de isolamento, de distanciamento social, a tua igreja está atuante, porque o Senhor está com o seu povo, com cada lar, com cada pessoa que está participando dessa aula e com tantos outros que não participam, mas que são filhos e filhas do Senhor. Aliás, o Senhor é o Deus que sempre inclui pessoas. Obrigado, Senhor, por cada um. Pedimos que o Senhor proteja as nossas vidas, as famílias, proteja cada vez mais as pessoas, a fim de que as contaminações diminuam e que, quando tudo isso passar, possamos glorificar e exaltar o seu santo nome. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor abra os nossos corações e mentes para discutirmos sobre a tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Bom, hoje eu queria falar sobre o tema igreja. Igreja, comunidade de Cristo. E a proposta é nós debatermos um pouco do nosso formato, pensarmos um pouco o que é esse trabalho que nós realizamos. É importante, porque muitas vezes as pessoas pensam que igreja é as paredes, né? A organização física do espaço onde acontecem as reuniões. Olha, eu posso te garantir uma coisa: o que menos tem importância é o espaço que nós nos reunimos. O que mais importa, o que deve ser valorizado, são as vidas das pessoas. E é nesse sentido que nós iremos debater e conversar nesse tempo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo São Marcos. Esse será o texto que fundamentará a nossa discussão. Marcos, capítulo 2. Nós faremos a leitura do verso 21 e do verso 22. E diz assim a palavra do Senhor: Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém por esta palavra. Vejam que interessante a comparação feita aqui no Evangelho. Não adianta a gente pegar um pano novo e querer remendar uma roupa que já está com o pano todo desgastado, porque você vai perder o remendo e a roupa. Não adianta você pegar o vinho novo, que com a fermentação ele vai dilatar, né? Colocar no que eles chamam aqui, esse recipiente chamado odres, que era uma espécie de um saquetel de couro. Se você colocasse o vinho novo nesse odres que já estava com o couro ressecado, era bem provável que esse odres ia se perder, né? Ele não ia aguentar a fermentação do suco da uva. E você perderia tanto o líquido que está ali, né, que é o importante, e também o odres ia se estragar. Aqui tem algo importante para nós, né? Eu acho que é importante a gente
definir alguns conceitos. Vinho é o que tinha o significado aqui do Evangelho de Cristo, né? Esse Evangelho que é santo, sacro, que é importante, é isso que nós devemos valorizar na vida das pessoas. Ele não pode ser perdido. O odres são as nossas formatações como igreja, né? Formatação é um termo até bem tecnológico, acho que contemporâneo, mas o nosso jeitão de ser igreja, nós podemos comparar ao odres. Esse jeitão ele pode ser repensado, pode ser mudado. O vinho, o evangelho principal, esse deve ser mantido. A mesma coisa também nós devemos pensar a respeito do remendo, né? Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. A veste precisa ser renovada. A nossa roupagem precisa ser repensada. E acho que esse tema é bastante relevante porque nós estamos num contexto de que o culto passou a ser online, né? O culto, o nosso sistema comunitário de adoração a Deus, ele pode ser entendido também como odres. Ele precisou ser renovado nesse tempo de pandemia. Mas o que nós temos que valorizar é o odres. E se eu não repensar a minha forma de cultuar como igreja, eu posso perder o evangelho, né? Ou seja, eu perco a capacidade de transmitir esse evangelho, de ser um instrumento de Deus. E isso a gente tem que repensar, a nossa aula vai caminhar nesse sentido. O texto bíblico aqui é rico, você pode estudar aí na sua casa, certamente vai ter ricos ensinamentos para a tua vida. Eu queria introduzir, como nós vamos falar sobre igreja, comunidade de Cristo, eu queria nessa introdução falar um pouco e pensar nas nossas realidades como igreja. Nós como igreja vivemos uma crise. Se nós queremos ser mais contextuais ou hermenêutica, usar uma hermenêutica mais próxima das nossas vidas, veja a crise que nós enfrentamos da pandemia. Mas antes mesmo da pandemia, nós já estávamos aí tentando entender qual é o local da igreja na sociedade, qual é a nossa função. E é importante nós fazermos sempre essa reflexão. E a igreja vive crise, dentre tantas outras, porque nós temos poucas pessoas dispostas ao trabalho. Infelizmente, a gente entende a igreja ainda como a liderança, né? Pastores, presbíteros, presbítera, pastoras. E aí os membros, nós ainda chamamos, eu nem gosto do termo, como leigos, né? Opa, não é assim. A impressão que se tem é que quem trabalha é o pessoal da liderança, o restante só assiste, né? Uma expressão que infelizmente é comum, e a gente percebe isso, né, quando falamos, né? Eu também cometo esse erro. Eu vou lá assistir o culto, como se o culto fosse um produto de consumo. E não é isso, né? Culto nós participamos. A ideia é sempre nós publicarmos a liturgia antes, você recebe aí pelo seu WhatsApp do culto, e nós tentarmos também fazermos da aula, ainda que seja virtual, algo dinâmico, é nesse sentido. Ninguém aqui é consumidor e o outro vende um produto. Não, nós somos corpo e todo mundo precisa trabalhar junto. E essa perspectiva eu entendo que traz a crise que nós, né, dentre tantos outros problemas, essas vertentes resultam na crise que nós vivemos, né? Poucos trabalhando, outros na posição de clientes, de consumidores, né? Então é preciso nós mudarmos essa realidade, nós precisamos repensar o nosso jeito de ser igreja. O vinho é o nosso princípio, o nosso maior valor está no vinho, e o vinho é o evangelho. O odres deve ser renovado, o odres não é sagrado, o evangelho é sagrado em Cristo Jesus. A forma como nós vivemos a igreja, ela precisa ser repensada, e nós hoje estamos assim num contexto muito claro de que nós precisamos repensar forçadamente, nós precisamos viver uma outra maneira de ser igreja. Eu queria ainda nesse pontapé inicial colocar temas para nós reavaliarmos, né? E eu cito aqui um importante autor, né, John Stott,
ele escreve no livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Ele diz o seguinte, o Stott: a igreja precisa ter uma consciência sensível para com o mundo no qual ela está inserida. Ainda citando John Stott, ao que me parece, em muitas situações, a igreja, por não entender os desafios da sociedade secular, tem se dedicado a responder perguntas que ninguém está fazendo. Eu acho que essas frases nos faz repensar. Aqui você vai ver no quadro, né, desse lado, que você vai ter o videozinho, né? Às vezes parece que nós estamos falando e ninguém entendendo. Você vai ver aqui na nossa imagem, um irmão nosso aqui conversando com uma estátua, né? A estátua conhecida de Carlos Drummond de Andrade, na praia do Rio de Janeiro, né? O rapaz ali trocando uma ideia com a estátua. A gente está falando para ninguém, né? Nós estamos dialogando contexto que não é a realidade da vida das pessoas. Isso, infelizmente, e nós precisamos pensar nessa direção. O primeiro ponto aí, a partir desse início de aula, nós precisamos pensar uma vida em comunidade, né? Cada casa existe uma igreja. Já pensaram nisso? A nossa vida comunidade hoje, a nossa vida comunitária ou em comunidade, nos faz entender uma realidade de que cada casa é uma igreja. A família é a base dessa comunidade. E esse tempo que você está tendo, tens a oportunidade de dedicar-se a essa família, a essa base da igreja. A igreja está aí na sua casa. E eu queria também citar um outro autor que eu gosto bastante, Carlos Mesters, no livro Deus, Onde Estás? Ele diz o seguinte: nosso culto só tem valor enquanto é a expressão daquilo que nós estamos vivendo. Nosso culto só tem valor enquanto é a expressão daquilo que nós estamos vivendo. Ou seja, o culto precisa ter relação com a vida. Aquilo precisa estar ligado conosco, senão fica algo sem sentido. Outro importante pastor da nossa igreja, o reverendo Matias Quintela de Souza, que sempre defendeu e criou vários estudos falando sobre a perspectiva de igreja em células, ou essa igreja da família, essa igreja que acontece na casa das pessoas, ele diz o seguinte: a vida comunitária em pequenos grupos é necessária para superar a tensão entre o aspecto impessoal da organização, da instituição, e o outro pessoal, íntimo, que requer espaço para compartilhar não apenas ideias, conceitos, opiniões, mas sentimentos e emoções num ambiente terapêutico. Já parou para pensar? Hoje, dentro de sua casa, você pode trabalhar isso, essa intimidade, você pode compartilhar mais das suas emoções, o que talvez, né, pensando na nossa estrutura como igreja, você não tenha liberdade, é difícil você ter intimidade com todas as pessoas, mas hoje em família você pode exercitar isso. Por isso eu digo que a igreja nunca esteve tão atuante como hoje. E se nós não estamos atuantes, é hora de repensarmos, como disse lá o Carlos Mesters, né, a nossa expressão daquilo que nós estamos vivendo. Talvez a igreja esteja sem sentido para nós hoje, porque ela não tem sido a expressão do que eu estou vivendo. O segundo ponto da nossa aula e conversa, que é importante nós entendermos, sobretudo nesse tempo de pandemia, é um tema que foi bastante discutido na Reforma Protestante do século XVI, o sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, todos e todas nós somos sacerdotes, sacerdotisas. Ninguém deve ser o intercessor, né, senão Jesus Cristo. Ninguém é a espécie de um xamã, de um líder que pode invocar Deus. Todos e todas nós temos acesso direto ao Pai. O véu que separava já não separa mais, ele foi rasgado em Cristo Jesus. E uma frase também importante, tirei de um livro bastante conhecido nas nossas igrejas, A Doutrina do Espírito Santo. O autor foi o Antônio Godoy Sobrinho. Ele diz o seguinte: os carismas
são para todos e não apenas para uma elite. Carismas aqui é a própria ação do Espírito Santo. Ele não é para um grupo específico, mas todos e todas nós. Percebam, a igreja é dinâmica, ela está nas pessoas. E você está atuando, ou tem a oportunidade de atuar como igreja na sua casa. Todas as pessoas são sacerdotes do Senhor. Terceiro ponto da nossa conversa, quando eu penso na igreja como uma instituição, eu entendo que ali na igreja, o que nós estamos tentando fazer aqui, é um espaço de preparo de todas as pessoas para o ministério. Cada igreja deve ser vista como um centro de treinamento. A igreja é um local onde nós capacitamos pessoas. Então, esse conceito é fundamental. Se todo mundo é um sacerdote, uma sacerdotisa, e a igreja está de maneira carismática, né, as pessoas atuando, usadas pelo Espírito Santo de Deus, o que eu tenho como compromisso, quando eu me reúno aqui na primeira IPI de Guarulhos, é treinar pessoas. Falar em significação de vida, né? Quando eu treino, eu ensino as pessoas, ou eu compartilho, aprendo junto, melhor, a pensar sobre temas da nossa vida. E hoje o que nós percebemos é que cada vez mais as pessoas são desestimuladas a pensarem sobre a sua condição, sobre sua vida, e tudo isso cada vez mais difícil, ou seja, as pessoas não refletem sobre questões profundas do dia a dia ou da vida deles e delas, né? E por isso vivemos um conflito, e a igreja perde o sentido para as pessoas. Quando nós propomos, olha, vamos pensar sobre a salvação, sobre a volta de Jesus Cristo, tudo isso é raso, né? Muitas pessoas falam, não, isso para mim não interessa. Por quê? Porque as pessoas são cada vez mais incentivadas a não pensarem. E a igreja tem esse importante trabalho e papel de provocar as pessoas para refletirem sobre a vida. Quarto ponto, e também último, né, para você pensar aí na sua casa, eu também penso na minha, e que nós possamos cada vez mais ser uma igreja forte. A igreja tem sempre um viés, uma característica missionária. Cada igreja é uma base de envio. Então, nós aqui preparamos as pessoas e as pessoas são enviadas para anunciar o Evangelho. Na igreja, nós precisamos pensar cada membro como um discípulo ou uma discípula junto às pessoas do seu círculo de relacionamento. Então, por isso é importante, né? Você é um enviado do Senhor, com as pessoas com quem você tem o privilégio de conversar no dia a dia, ou dentro da sua casa. E a função da igreja é essa, né? Enviar o irmão ou a irmã lá para o trabalho dela, para a família dela, para a casa dela. Depois de terem sido capacitadas, entenderem que são usadas por Espírito Santo de Deus, elas passam a ensinar ou praticar aquilo com as pessoas com quem elas se relacionam. E esse ensino da palavra de Deus nos leva a uma maturidade e, consequentemente, nós passamos a ter uma vida frutífera. Por isso, a gente fala bastante que o servo e a serva do Senhor são pessoas que produzem frutos. Pense só você aí, será que nós, como igreja, temos produzido frutos? Bem, para não estender aí e incentivar você a continuar pesquisando, pensando, lendo a palavra de Deus, eu queria concluir essa nossa conversa. É tempo de mudarmos, né? É tempo de mudança. Mas, como toda mudança, nós temos uma base que é nosso fundamento. E o fundamento, a nossa base, é o Evangelho. Nele, no Evangelho, nós encontramos os princípios e os valores para a nossa caminhada como igreja. Principalmente é no Evangelho que nós encontramos o próprio Cristo. Portanto, é preciso que nós, como igreja, tenhamos a capacidade de delegar autoridade
e descentralizar o poder. Lembra como nós falamos ali atrás, né? O carisma não está para uma elite, está para toda a comunidade. Logo, nós temos que descentralizar o poder. Todos nós e todas nós precisamos trabalhar para um mesmo objetivo. Que objetivo é esse? Proclamar o evangelho do reino, atender os necessitados, as viúvas, os órfãos. Esse é o nosso compromisso. Somos um grupo de pessoas com a responsabilidade de anunciar o evangelho, e nessa responsabilidade todos e todas são capacitados pelo Espírito Santo de Deus, e assim nós passamos a ser uma igreja atuante. Bem, é isso que eu quero conversar com você. Espero que essa palavra, a palavra de Deus, floresça no seu coração e produza muitos frutos, e no meu também. A paz do Senhor, obrigado por participarem dessa conversa.